numa mensagem contida em nosso boletim. O título é Santo Irmão Aldo, profeta do Senhor, sucessor do Consolador e primaz apostólico. O irmão Aldo foi a pessoa escolhida e preparada pela Santa Vó Rosa e aprovada por Deus como seu porta-voz, à semelhança dos profetas do passado. Foi aquele que, enquanto aqui viveu, ouvia a voz de Deus e dirigia a Igreja Apostólica, ensinando o caminho da paz, do amor e da libertação humana das amarras deste mundo. Aquele que ouvia, aconselhava e alimentava a verdadeira fé nos corações que desejavam alento à sua alma e sabedoria divina para vencer as adversidades da vida. Aquele que, com divino amor, justiça e benevolência, arrebanhou almas preciosas para Deus o Pai, atuando como pastor que nosso Senhor Jesus anunciou que haveria de existir. Aquele que, por sua honra e mérito, contou com a colaboração dos santos apóstolos e dos profetas do passado para auxiliá-lo a cumprir o seu ministério de profeta do tempo presente. Dentre eles, os profetas Moisés e Elias e também Daniel, a quem ele considerava um grande companheiro, conforme revelou à Igreja em diversas ocasiões. Ele representou entre nós todo o poder desta Santa de Deus, a Santa Vó Rosa, e de Jesus, nosso Senhor. Ele foi o porta-voz do Consolador prometido por Jesus, cuja vinda teria como objetivo revelar os mistérios dos céus, esclarecer a verdade a respeito dos ensinos doutrinários do Divino Mestre e ensinar as regras de elevada moral e de boa conduta para santificar a alma daquele que assim cresce e que se esforçasse para viver como um verdadeiro filho ou filha de Deus. Tendo cumprido fielmente a difícil, porém gloriosa missão para o reino dos céus, no devido tempo e de acordo com os desígnios de Deus o Pai e de seu divino Espírito Santo, a vida terrena do irmão Aldo se findou. E seu espírito foi levado para os céus, a fim de integrar e ampliar para toda a eternidade o cortejo angelical. Nós, apostólicos do Consolador, cremos e confiamos que o irmão Aldo é vitorioso, que ele foi verdadeiramente coroado diante da corte celestial de Deus Pai como santo de grande glória. Cremos também que ele continua em espírito, intercedendo diante de Deus Pai e de seus santos em favor dos fiéis, para que, com sabedoria e proteção divinas, possam trilhar nos retos caminhos ensinados por Jesus e pela Santa Vó Rosa. Confiamos que ele ampara os fiéis em seu lidar cotidiano, que continue encaminhando almas preciosas para o reino celestial, na função de pastor, que nosso Senhor Jesus anunciou que haveria de existir, e também que ele participa ativamente das realizações do Consolador prometido pelo Divino Mestre. Somos reconhecidos pelas funções que o irmão Aldo exerceu nesta Igreja Apostólica, como profeta do Senhor, como sucessor do Consolador e primaz apostólico. E cremos que somente uma pessoa dotada das virtudes divinas, escolhida especialmente para essa missão e dirigida pelos céus, poderia ter desempenhado tantas atribuições de maneira simultânea durante todos os anos de seu ministério. Contudo, ele sempre foi uma pessoa simples e humilde,
em todo o seu proceder e jamais se orgulhou do que representava na terra ou diante de Deus Pai e de todo o seu divino poder. Em respeito à sua simplicidade natural, humildade e vontade pessoal, passamos a denominá-lo simplesmente de Santo Irmão Aldo, ao nos referirmos a ele e ao seu ministério terreno e celestial. Em nossas orações e louvores, no lidar cotidiano, quando clamamos por seu santo nome e ao suplicarmos que ele interceda em nosso favor diante da Santa Vó Rosa e do poder celestial. Assim procedemos sem exageros em relação a esse santo de Deus, sem atitudes extremadas, tampouco sem tendências ao fanatismo ou à intolerância de quaisquer espécies, inclusive porque cremos que o Santo Irmão Aldo recebeu e desfruta nos céus de todas as honrarias que mereceu e alcançou por sua vida justa e dedicada à obra de Deus na terra. Assim cremos, porque confiamos na justiça divina em relação a ele e ao povo de Deus do tempo presente. Somos profundamente agradecidos a Deus Pai e ao poder celestial pela vida, pelo ministério e pelo galardão concedido ao Santo Irmão Aldo. Irmãos e irmãs apostólicos, sigamos avante como povo de Deus do tempo presente, povo que teve a honra de contar com a presença física da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo em nosso meio. Santos estes que continuam a amparar o nosso viver e a proteger esta igreja como obra de Deus, consolidada e reconhecida nos céus, e que exercem o poder do Pai para que este mundo seja um lugar melhor para se viver. Povo apostólico, vamos comemorar, no próximo dia 5 de maio, a coroação do nosso Santo Irmão Aldo e dar valor e expressar reconhecimento pelo trabalho incansável que ele, Santo Primaz e profeta do Senhor, realizou entre nós e pelo progresso que a Igreja alcançou durante o seu governo, tanto no sentido espiritual como material, também pelo trabalho que ele realizou em espírito para manter esta igreja ligada aos céus e ao poder celestial. Por muitas vezes, à semelhança do que acontecia com a Santa Vó Rosa, quando Jesus a levava aos céus em espírito, o nosso irmão Aldo, enquanto estava entre nós, era levado por nossa Santa Vó Rosa aos céus, em espírito e colocado na presença de Deus o Pai, a fim de receber as orientações divinas em relação ao trabalho da Igreja na terra, quanto à santificação do seu povo, também para salvar e para realizar curas, inclusive para ser orientado sobre como conduzir e livrar a nossa Igreja do pecado, dos erros doutrinários e do mundanismo. Querido e santo irmão Aldo, a nossa adoração e gratidão pelo seu glorioso ministério que exerceu entre nós e continua exercendo, e lhe pedimos que concedas a sua preciosa bênção a todo o seu povo e a todos os bons e humildes de coração, para que haja muita paz e felicidade em todas as famílias apostólicas. Irmãos, vamos meditar um pouquinho nessa mensagem tão linda que fala fundo aos nossos corações. Nós sabemos, irmãos, que o nosso santo irmão Aldo já nasceu predestinado para ser um santo que é. Porque não é qualquer pessoa
que queira ser um profeta, que vai pedir dons e se tornar um profeta de Deus, porque o plano de Deus não é esse. Para ser um profeta, a pessoa precisa já nascer dotada dos dons e predestinada por Deus para poder cumprir um ministério deste de tão grande qualidade entre os homens. E o irmão Aldo, graças a Deus, por providência divina do Espírito Santo do Pai, de Deus, de Jesus e Maria Santíssima, nasceu na casa da Santa Vó Rosa e dotado em seu espírito com os dons, poderes e virtudes iguais aos dela. Inclusive dotado de um cérebro perfeito e do dom de discernir, que nós sabemos pela doutrina que é o dom básico para uma criatura poder um dia se tornar num grande profeta de Deus. E o irmão Aldo nasceu assim, dotado das virtudes divinas, e Deus fez ele nascer na casa de sua tia, Santa Vó Rosa, justamente para que ela, santa de Deus, como sempre foi, pudesse ajudar a criá-lo, de acordo com a justiça de Deus, e orientá-lo em todos os seus dias, nos princípios de um bom proceder. E assim, irmãos, ele se tornou um homem humilde, amoroso, fiel, sincero, trabalhador, honesto, virtuoso em todos os cuidados da sua vida e com o dom da caridade, irmãos, que é o principal dom aliado ao dom do amor. O irmão Aldo, desde a infância, desde menino, assim como a Santa Vó Rosa, sempre gostou de ajudar os necessitados. E nunca alguém chegou perto dele, pedindo alguma coisa, que ele não fizesse de tudo para ajudar. E também, irmãos, o irmão Aldo sempre preservou a sua honra, a sua moral, a sua decência, a sua honestidade, como um verdadeiro filho de Deus. A Santa Vó Rosa o criou assim, e ele como um sobrinho amável, porque ele amava muito a Santa Vó Rosa. Não somente a estimava como tia, mas a adorava como santa. E nós que conhecemos a ambos, somos testemunhas desta verdade. Ele tudo fazia para cooperar com ela, e ela tudo fazia para ajudá-lo. Viviam numa concordância perfeita, unidos no amor de Deus, unidos na bênção de Jesus, guardados pela Virgem Maria Santíssima e amparados por todos os santos e anjos do reino do céu. Assim ele surgiu nesta terra e deu exemplos magníficos de um ser realmente filho de Deus, verdadeiro, e também uma pessoa que mostrava a todos que realmente ele era digno de ser usado por Deus num ministério especial. E é interessante que quando a Santa Vó Rosa, ao terminar o seu ministério terreno, porque Jesus, quando voltou, usou a ela para organizar esta igreja, para revelar os mistérios da doutrina, para implantar entre nós uma disciplina justa que nos dá conforto, que nos dá liberdade, que nos livra do domínio do pecado e nos torna dignos do nome de filhos de Deus. Todos os que obedecemos à disciplina que Jesus, através da Santa Vó Rosa, implantou nesta igreja, nós somos considerados nos céus por legítimos filhos de Deus. O nosso nome está escrito no livro da vida, no trono de Deus, porque fazemos somente o que lhe agrada. É isso a disciplina desta igreja. Criar filhos santos para a glória do Criador, numa igreja pura e profética, que prove ao mundo que Deus não abandonou a raça criada, mas tudo fez e tudo faz para salvar os humildes e os bons de coração. E a Santa Vó Rosa, durante 16 anos, nos ensinou tudo isso. E até, irmãos, ocultamente, realizava já grandes milagres.
porque já era santíssima e ungida por Jesus com toda a virtude do Espírito Santo do Pai. Mas 16 anos não é um dia, e ela já era uma senhora idosa, já estava cansada, já era o Espírito Consolador. É um mistério que depois o irmão Aldo nos ensinou. No último ano e meio do ministério dela na terra e nesta igreja, ela já estava dotada com todos os dons, poderes e virtudes de Jesus. Ele a fez participante em todas as suas glórias, porque ela tudo merecia. E uma vez, Jesus falando a direção desta igreja, através do dom dela, assim como ele dirigia a nossa igreja, ele lhes disse: esta minha serva é considerada nos céus por minha mãe e meus apóstolos como rainha. Vejam, irmãos, o quanto a Santa Vó Rosa conquistou, porque ela sempre mereceu. E muito sacrifício ela fez para conquistar estas glórias, mas nunca negou nada a Jesus. Carregou sua cruz com classe e sempre deu vitória a Jesus na obra desta igreja. E criou o maior profeta, podemos dizer, porque é o profeta dos tempos do fim, o último profeta de Deus. Nosso Santíssimo Primaz, irmão Aldo, que também, além de sucessor do Consolador, é o supremo pastor que Jesus prometeu, que no tempo da regeneração haveria um só povo e um só pastor. Então ela deu de presente para Jesus este santo, que ela ajudou Jesus e Maria Santíssima a criar em nossa igreja. E passou não só os seus dons, as suas virtudes, os seus ensinamentos, como também o grande encargo ao irmão Aldo de continuar em nome dela dirigindo esta igreja. E ele, irmãos, muito humilde, aceitou, sem ambicionar cargos, sem desejar nada além, mas unicamente servir a sua tia como santa de Deus, como ele sempre serviu nesta terra, e glorificar a Jesus, a Deus e a Virgem Maria, como ele sempre glorificou com sua vida pura, consagrada e santificada. E ele então se tornou o sucessor dela, o nosso primaz, e nos revelou coisas muito importantes, irmãos. Todos os mistérios do Evangelho que estavam ocultos desde o início do mundo, o irmão Aldo paulatinamente nos foi ensinando, sem fanatismo, sem exageros. Nos provou que a Santa Vó é o Consolador. Se não fosse ele, nós não saberíamos deste dom, desse galardão glorioso, porque ela pessoalmente nunca falou. Ela foi como aquela pedrinha branca que o apóstolo São João escreveu no Apocalipse, que o vencedor receberia uma pedrinha branca com um nome escrito que só ele saberia o significado desse nome. E ela recebeu ainda na vida terrena o dom de Consolador. Tornou-se no Espírito Consolador da promessa de Jesus, dando com isso a garantia de salvação à nossa igreja. Porque uma igreja para vencer até o fim nesta terra, sempre servindo a Deus e preparando um povo para os céus, precisa ter em seu meio um outro Consolador, à semelhança de Jesus, garantindo a vitória desse povo e dando oportunidade de salvação a toda a humanidade. Então o irmão Aldo continuou a sua obra nos explicando tudo isso que nós não sabíamos, inclusive nos revelando, irmãos, o mistério da Virgem Maria. Mistérios que nós não conhecíamos, de como ela sempre ajudou a Jesus, não só na terra enquanto vivia, mas principalmente no reino do céu, como rainha, abençoando as crianças, realizando milagres extraordinários e também cooperando com os santos apóstolos, com os servos de Deus nesta terra, para dar vitória ao nome de Deus, para que o nome de Jesus não caísse em descrédito. Durante séculos, ela batalhou em favor dessa humanidade, garantindo a fé nos corações, na pessoa e no ministério de Jesus como Cristo e Salvador. E também o irmão Aldo nos revelou muita coisa muito linda. Regiões celestiais na glória de Deus,
o lugar maravilhoso que Jesus preparou para o povo fiel desta igreja, quando este povo for arrebatado ao céu. Então, o irmão Aldo nos fortaleceu na fé, não só com bênçãos, dando-nos saúde, sabedoria e ensinos, mas também nos consolou, revelando coisas extraordinárias e provando que realmente ele é um grande profeta de Deus. Portanto, irmão, na terça-feira não fazemos nada demais ao glorificar o nome dele, porque ele merece todo o nosso amor, todo o nosso louvor, toda a nossa glorificação e toda a nossa fé. E então, nestes dias difíceis, irmãos, não esqueçam do irmão Aldo. Não se esqueçam da Santa Vó Rosa, que eu tenho certeza que eles não se esquecem de nós e nos darão sempre a grande vitória sobre todos os males. Que a Santa Vó Rosa, Jesus, a Virgem Maria, Deus nosso Pai, o Divino Espírito Santo e o nosso profeta irmão Aldo vos abençoem grandemente, dando-lhes todas as vitórias sobre todos os males hoje e sempre. Amém. Irmãos, também para comprovar tudo o que eu lhes disse, eu vou ler um testemunho. Nosso irmão, Rafael Alves de Souza, da congregação de Nerópolis, no estado de Goiás, assim contou seu testemunho em sua carta de 4 de junho de 2019. Eu trabalho em uma panificadora e no mês de janeiro de 2019 fui abrir o forno a lenha, quando houve uma grande explosão no forno, a qual me jogou alguns metros para trás. Eu estava com um produto inflamável na mão e com a explosão, aquele produto espalhou no meu corpo, me deixando em chamas. Várias pessoas vieram me ajudar, tentando apagar o fogo que estalava e estava dos meus pés à cabeça. Todos se apavoraram e me jogavam água, mas não conseguiam apagar o fogo. Eu não conseguia ouvir nada. E quando apagou o fogo, saía fumaça do meu corpo. A minha roupa estava esburacada e deformada, e havia plásticos derretidos, grudados em minha cabeça e em minhas mãos. Eu não sentia dor nenhuma, nem senti o calor do fogo. Todos diziam que eu teria que fazer raspagem e queriam me levar para o hospital. Minha pele estava cinza, mas eu falava que estava bem. E fui para casa sabendo que o santo irmão Aldo e a Santa Vó Rosa estavam comigo. E fui agradecendo-os em oração. Ao chegar em casa, minha família ficou assustada por me ver naquela situação, todo esfumaçado e com a roupa esburacada. Mas eu tomei um banho, troquei de roupa e voltei para o trabalho, sem nenhuma queimadura sequer. Meus colegas ficaram admirados, mas eu agradeço a Deus, a Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e principalmente ao Santo Primaz Irmão Aldo, por essa grande graça e proteção. Assinado Rafael Alves de Souza. Pertenço à congregação da cidade de Nerópolis, no estado de Goiás. Então, irmãos, para encerrar a nossa reunião, vamos ouvir mais um hino, cantado pelo coral jovem, Sonho do Profeta Irmão Aldo. Deus, com seu profundo amor, criou o céu e a terra. Seu amor sempre esteve presente em cada canto do universo. Criou o homem à sua imagem e semelhança, depositando na raça humana toda a sua esperança. Durante a história da humanidade, Ele se fez falar através
do seu amado Filho Jesus, dos apóstolos e dos profetas. O povo que a eles seguiram, grandes dificuldades enfrentaram, mas no amor de Deus repousaram. Nosso Deus sempre teve um grande sonho, o sonho mais lindo de sua criação, o sonho de ter na terra uma igreja fiel, forte e unida. Para isto, formou o último profeta e deu-nos a grande glória de sermos a igreja restaurada. O santo irmão Aldo representa o amor profundo do nosso Deus. E graças a esse profeta, Deus realizou o seu grande sonho de ter na terra a igreja fiel, forte e unida. Povo apostólico, a hora é chegada. Vamos lutar pelo sonho de Deus e do santo profeta irmão Aldo.
ajudar esta igreja a salvar almas, juntos, unidos, de mãos dadas. O mundo carente de Deus precisa de nós, sim, de nós. Para o mundo agiramos, precisamos dessas qualidades ter para que o mundo possa compreender que Cristo é Irmãos, neste instante, eu quero agradecer de coração a atenção de todos, também a reverência, e também lhes recomendo que tenham muita fé e juntos a esta igreja venceremos pela graça do nosso Criador. E agora acompanhem em reverência a oração final que irei fazer em nosso favor, em favor de nós todos. Todos em sentido de oração, em sinal de reverência. Santíssimo profeta e primaz irmão Aldo, nosso supremo pastor, estamos felizes, irmão Aldo, apesar de tanta luta neste mundo, mas temos o Senhor ao nosso lado, ao nosso favor e em nosso coração. E tudo isso nos acalenta, irmão Aldo, nos dá coragem, nos dá força, nos dá saúde e nos eleva a tua presença, sentimos a tua graça, a tua unção, a tua proteção. Te agradecemos muito, irmão Aldo, e neste instante eu oro também em favor de todos estes irmãos apostólicos, esses internautas e de todos os que estão crendo no Senhor. E rogo que o Senhor os abençoe, os fortaleça na fé, dando-lhes ânimo, sabedoria, força e coragem e entendimento. E abrindo para eles, irmão Aldo, portas para que eles possam conseguir o sustento da sua família nestes dias tão difíceis. Mas para o Senhor, nada é impossível, porque o Senhor herdou junto à Santa Vó Rosa todo o poder
sobre a terra, igualmente como Jesus herdou o poder sobre todas as forças desta terra. Irmão Aldo, então eu rogo por todos os teus filhos, por esta nação e pelas demais, e peço também pelos apostólicos fiéis e por todos que te amam, e por todos, irmão Aldo, que depositam na tua pessoa toda a confiança e devoção. Peço também que o Senhor cure os enfermos e dê, irmão Aldo, muita união ao povo apostólico, ungindo e abençoando também os jovens, as criancinhas, os idosos, fortalecendo na fé e na união, que possamos estar bem unidos diante do Senhor, para que o Senhor, a Santa Vó Rosa, Jesus e a Virgem Maria, o nosso Deus, possam sempre nos valer e nos dar todas as vitórias. Irmão Aldo, também eu apresento ao Senhor estes cujos nomes escritos estão nesta caixinha de oração. Peço também que o Senhor os socorra e atenda aos seus pedidos, irmão Aldo, se forem de acordo com a justiça do nosso Deus, dando-lhes também toda a proteção, todo o amparo, toda a saúde, todo o sustento e toda a fé, que eles possam ter ânimo forte e estar sempre unidos ao Senhor, à Santa Vó Rosa e ao reino dos céus. Amados irmãos, recebam assim a bênção que o nosso santo irmão Aldo está nos concedendo neste instante, em nome do Pai, nosso Deus Criador, em nome do seu Divino Espírito Santo, de Jesus, nosso Senhor e Salvador, em nome de nossa Rainha e bendita Mãe, Virgem Maria Santíssima, e em nome da poderosa Santa Vó Rosa, nosso Espírito Consolador. Tenham todos muita fé, muito bom ânimo, estejam unidos conosco no mesmo Espírito e caminhemos juntos, de passos firmes, neste santo caminho, até a glória do reino dos céus. Amém.